Boa tarde, meus irmãos, meus queridos, que vai ouvir mais um quadro Tarde com Jesus nessa quinta-feira. Lembrando a vocês que esse quadro é toda quinta e todo sábado, amém? Então vá ativando aí o seu sininho da notificação para que você fique por dentro de cada vídeo que eu vou estar colocando aqui, segundo a ordem do Senhor. Eu desejo que o Senhor fale ao seu coração. Eu desejo que o Espírito de Deus possa trazer transformação, libertação sobre a sua vida através da palavra do Senhor. Também te convido a compartilhar essa mensagem, a curtir o vídeo para que o YouTube possa divulgar essa palavra maravilhosa, que é a palavra de salvação. Amém? Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e vamos orar ao Senhor para que o Senhor tome a frente dessa gravação, para que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, que o Senhor possa tirar todo impedimento na nossa mente, todo impedimento do inimigo que quer fazer com que eu e você não venhamos entender aquilo que Deus fala por meio da sua palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, é nesta tarde, Senhor, por intermédio do Senhor Jesus, que eu entro na Tua presença para Te louvar e te agradecer por este momento, Senhor, que nós vamos ter agora de aprendizado na Tua palavra, na leitura da Tua palavra, por esta tarde, por nossa vida, pela vida da nossa família, por Teu cuidado, por Teu amor. Queremos pedir ao Senhor, meu Senhor Jesus, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor fale conosco segundo a Tua vontade, por meio da Tua palavra e através do Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa abençoar o lar, a vida e a família dessa pessoa que vai ouvir o quadro Tarde com Jesus no dia de hoje. Muito obrigada pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos ouvir a Tua palavra, de meditarmos nela, de aprendermos nela, Senhor. Tu és maravilhoso. Permanece conosco, fica conosco e que seja feita a Tua vontade, tanto na terra como também é no Teu céu. Que agora, a partir de agora, as palavras que vai sair da minha boca não seja minha, mas sim do Teu Santo Espírito, Pai, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. E hoje a nossa meditação está em Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24 até o versículo de número 26. O título desse versículo é Os Dois Alicerces. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Glória seja dada ao nome de Jesus por esta palavra poderosa e maravilhosa. Bom, nós vemos aqui nesse texto que Jesus, ele já inicia dizendo que todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Essa casa que Jesus está mencionando se trata da casa espiritual, se trata da nossa estrutura espiritual. Quando nós lemos ou ouvimos a palavra de Deus e nós colocamos em prática, ou seja, nós praticamos ela, nós estamos fortalecendo a nossa vida espiritual. O que Jesus tratou aqui nesse texto como casa, mas ele está falando aqui do espiritual. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, e a gente coloca em prática aquilo que está sendo ensinado para nossas vidas por meio da palavra do Senhor, a nossa vida espiritual será uma vida espiritual fortificada em Cristo Jesus. Nós seremos fortes. Nossa casa espiritual será forte. Vai surgir batalhas, vai surgir ventos fortes, tempestades, muitos levantes, muitas coisas vêm sobre a vida do justo na terra, sobre a vida de uma pessoa que anda com Jesus. Então, a importância de eu e você, de nós, na verdade, praticarmos os mandamentos de Deus
é fundamental. Não adianta eu e você virmos aqui, ouvirmos a palavra de Deus, estudar ela, meditar nela, ler ela, e quando aparecer a oportunidade de nós colocarmos em prática, nós não fazer isso. A nossa vida espiritual só vai por água abaixo. Mas quando eu e você escolhemos a praticar o que nós lemos, o que nós ouvimos, o que nós aprendemos, estudamos e meditamos, a nossa casa espiritual estará preparada para combater as tempestades, para combater os ventos fortes, para combater os levantes, para combater as guerras que vêm sobre a nossa vida para nos destruir, para nos derrubar. Por isso Jesus diz: todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Ou seja, quando você ouve as palavras de Jesus, que está na Bíblia, quando você ouve os ensinamentos e você pratica eles, Jesus te comparará a um homem prudente. O que é uma pessoa prudente? Uma pessoa prudente é uma pessoa que tem cuidado em tudo que faz, que não se deixa levar por qualquer coisa, mas que sempre tudo que vai fazer procura saber se vai dar certo, se vai ser bom, se aquilo não vai prejudicar lá na frente. Então isso é uma pessoa prudente, que vigia ao seu redor, que sabe identificar o que é certo, o que é errado e sabe sair também. Então Jesus, ele compara uma pessoa que pratica, que ouve e pratica os seus mandamentos, a uma pessoa prudente. E o que eu acho muito interessante nessa palavra, meus queridos, é que a palavra de Deus, ela é completa na vida de uma pessoa. A palavra do Senhor, ela nos preenche por completo. Ela é como se fosse um escudo espiritual. Quando eu e você praticamos os mandamentos do Senhor, a nossa casa, ela fica firmada na rocha. Quem é essa rocha? É Jesus Cristo. Jesus é a rocha inabalável. Então, quando você pratica a palavra de Deus, você está firmando a sua casa sobre a rocha. A palavra de Deus diz que Jesus é o verbo que se fez carne. Então, isso significa que Jesus é a própria palavra. Então, quando eu e você praticamos os mandamentos de Deus, a nossa casa espiritual, a nossa estrutura espiritual estará preparada para combater os ventos fortes, as tempestades e tudo aquilo que vem sobre a nossa vida para nos paralisar. Coisas que acontecem na nossa vida aqui, terrena, que o inimigo pega e lança ao contrário para nos prejudicar, para nos tirar do centro da vontade de Deus, para nos paralisar. Então, quando a sua vida está na palavra e quando a palavra está em você, aí as coisas ruins vêm, mas não irá te derrubar, não fará você tropeçar, porque você foi prudente, você praticou, você pratica as palavras de Deus, você segue os mandamentos do Senhor e a sua vida espiritual, ela está fortificada para suportar o que vem sobre ela. E Jesus, no versículo de número 26, ele fala: e aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, ao homem imprudente, ao homem relaxado, que preferiu fazer aquilo que era bom aos seus olhos do que fazer aquilo que era certo, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Olha a diferença de quando você pratica a palavra, de quando você não pratica a palavra. Quando você não pratica os mandamentos de Deus, você que vai ouvir essa palavra, você se torna vulnerável aos ventos, às tempestades, que simbolizam as lutas, as dificuldades, os ataques das trevas que vêm sobre a vida de cada ser humano na terra. Quando você não pratica os mandamentos do Senhor, o próprio Jesus te compara como um homem insensato, uma pessoa insensata que não tem cuidado naquilo que faz, que não se prepara para as coisas que podem acontecer, mesmo que você não saiba o que vai vir, mesmo que você não saiba o que vai acontecer sobre a sua vida, mas você está ali
prudentemente, fazendo as coisas certas, se preparando para quando acontecer algo, você já está preparado e aquilo não te pegar de surpresa. Porque quando você não se prepara para algo, aquilo vem sobre a sua vida e te derruba, te paralisa, te destrói. Mas quando você se prepara, no caso aqui, na palavra, quando você pratica a palavra, a própria palavra de Deus, ela vai te proteger, ela vai gerar em você um escudo espiritual. Você terá a sua vida guardada e protegida pelo próprio Deus, porque a palavra dele está em você. Você preparou a sua casa espiritual para as coisas que poderão surgir, aparecer e vir contra a sua vida. Então que eu e você, meu querido e minha querida, meu irmão e minha irmã que vai ouvir este quadro Tarde com Jesus, essa meditação, esse aprendizado que o Senhor trouxe ao nosso coração no dia de hoje através da sua palavra. Que eu e você possamos ser prudentes, que Jesus olhe para nós e veja: esse meu filho, essa minha filha, porque praticou a minha palavra, andou na vereda certa, na vereda reta do Senhor, do Pai. Então que eu e você, a gente possa praticar os mandamentos de Deus dia após dia, porque quando nós praticamos a palavra do Senhor, ela nos faz bem a nós mesmos. Ela nos protege, ela nos capacita, ela nos prepara, ela nos ajuda, ela é tudo em nós. Que a gente não se aparte da lei de Deus, mesmo que venham surgir, na verdade, ventanias fortes, temporais fortes, guerras que você acha que você não vai vencer, mas não se aparte da lei de Deus. Não permita que as coisas difíceis te afastem da presença do Senhor. Não permita que as coisas difíceis roubem de você aquilo que o Senhor tem guardado, que é os mandamentos do Senhor. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar mais uma vez. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer por esta rica palavra, por esta porção do céu, meu Deus, que desceu ao nosso coração nesta tarde. Que cada um de nós possamos nos esforçarmos, Senhor, para que a gente possa ser prudente, Pai, para que a gente possa vencer tudo aquilo que vem contra a nossa vida para nos parar, para nos destruir. Que nossa casa espiritual esteja alicerçada em Ti, na Tua palavra, Senhor, para que a gente possa vencer tudo aquilo que o maligno planeja e trama contra nós, Pai. Porque sem o Senhor nada podemos fazer. Que as Tuas palavras estejam em nós e que nós estejamos em Ti todos os dias, para que a gente consiga vencer, avançar e prosperar no Teu caminho. Fica conosco, abençoa esta vida, abençoa este lar, esta família, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. A paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Um forte abraço e até sábado, se assim o Senhor nos permitir. A paz do Senhor.